Salve pessoal, já vimos o filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa e vamos trazer aqui para vocês todos os detalhes, referências, easter eggs, enfim, cenas pós-créditos, tá? Então vem com a gente que eu vou contar tudo para vocês sobre esse filme espetacular. Nem perde tempo, já chega logo chegando com o pé na porta, já vai trazendo aqui o refrigerante, a pipoca para assistir o vídeo, também vem logo com like, já se inscreve logo no canal, caso tenha caído de paraquedas neste humilde canal paraense que fala sobre a cultura nerd, pop e geek e traz tudo com muito carinho para todos vocês. Então já chega logo fazendo logo isso. Caso tenha visto o filme, ótimo, né? Vamos pegar vocês literalmente pelas mãos e vamos conduzir pelo paraíso dos easter eggs e referências que esse filme traz de enxurrada, né? Para quem ainda não viu o filme, bom, eu recomendaria, se você se incomoda muito com spoiler, assiste o filme, né? Já deixa logo o nosso vídeo marcado e assiste o nosso vídeo depois de assistir o filme. Caso contrário, não se importa mesmo com spoiler, quer saber o que aconteceu tudo no filme, ótimo, também aqui é o seu lugar. Vem comigo que eu vou também contar tudo sobre o filme pra vocês. E pra quem ainda não viu o filme, fica a dica, né, para todos os filmes independentes que a gente faz e bota uma resenha aqui pra saber se acabou em pizza ou não. Vá assistir o filme e tenha a sua opinião. É muito bacana você ver opiniões ou famosos vereditos, né, que são tão alardeados em vários canais. Mas no final das contas, no frigir dos ovos, a opinião mais importante é a sua. E justamente por nós valorizarmos a sua opinião, poxa, se você já viu o filme, poxa, deixa nos comentários aí o que é que você gostou, o que é que você não gostou do filme. Se você ainda não viu, quais são as expectativas? A gente procura sempre deixar aqui todos os nossos comentários, a gente sempre procura responder, tá? E claro, né, pessoal, se vocês compartilharem o vídeo, então, poxa, estão ajudando, dando uma força pro canal tremenda. Mas chega de lero-lero e vamos falar sobre o filme, que é para isso que a gente veio. Pessoal, vamos começar pelo começo, né? O início do filme, né, o Homem-Aranha Sem Volta para Casa, ele começa literalmente no rabo de onde terminou o segundo, que é o Longe de Casa. E como é que terminou o segundo Longe de Casa? Com o vilão Mistério armando uma última arapuca antes de morrer e revelando para o mundo a verdadeira identidade do Homem-Aranha, que é Peter Parker. O filme, ele começa justamente com o Homem-Aranha e, por tabela, os seus amigos e familiares tendo de lidar com as consequências da sua identidade ter sido revelada e, por tabela, também a armadilha do Mistério, que ele revelou a identidade do Homem-Aranha e jogou a culpa de tudo que aconteceu em Londres em cima do Homem-Aranha, transformando ele num vilão. Então, a partir daí, o Homem-Aranha, com seus amigos, o Peter Parker mais especificamente, ele perde, por exemplo, ele e os amigos dele, ele, a namorada e o grande amigo dele, Ned Leeds, eles perdem o acesso à faculdade, eles tentam entrar no MIT e o MIT, devido justamente a essa polêmica, todo esse mistério, tudo isso que está acontecendo de confusão, eles negam, né, a entrada deles para a universidade. Eles invariavelmente têm que se mudar, porque a casa deles passa a ser sitiada por paparazzis, por policiais, e o Peter Parker inclusive chega a ser detido, né, ele e seus amigos, junto com a Tia May, e chegam a ser detidos inclusive pela Central de Controle de Danos. E aí tá uma referência ao pessoal que aparece do primeiro filme. Vocês lembram da Central de Controle de Danos? Que está envolvida inclusive com a treta que vai envolver o Abutre, né, até o final do filme, do primeiro. E é justamente após eles serem presos pelo pessoal do Controle de Danos, o filme já te joga logo de cara a participação de ninguém mais, ninguém menos que o advogado Matt Murdock, que passa a defender e orientar juridicamente Peter Parker e a família dele sobre justamente as consequências jurídicas do fato da identidade dele ter sido revelada. Pessoal, quando isso acontece na sala de cinema, a sala foi abaixo. Era uma coisa que eu já estava suspeitando, porque no mesmo dia em que aconteceu a pré-estreia mundial do filme, saiu o 5º episódio da série do Gavião Arqueiro. Quem não tá assistindo, pessoal, fica a recomendação. E fica também o alerta de spoiler, tá? Pra quem ainda não viu a série. Pois no final do 5º episódio, aparece um personagem justamente que é do mesmo universo do Demolidor. Pra quem acompanhou a série da Netflix, aparece no 5º episódio o Rei do Crime. E é justamente quando o Rei do Crime foi lançado, do episódio do Gavião, eu pensei comigo mesmo assim, não pode ter coincidência. Os rumores de que o ator que faz o Matt Murdock
já estava correndo, eram muito fortes de que ele ia fazer parte do filme. Chegaram a vazar algumas imagens e muita gente negou, muita gente dizia que era coisa adulterada, mas no final das contas foi confirmado. Matt Murdock, ele está no mesmo universo do Homem-Aranha. Não apenas ele, né? Rei do Crime também. Então resta saber se os demais personagens ali, né, da série, se a Marvel ela vai reaproveitar, né, o cânone, todas as coisas que aconteceram na série da época que passava da Netflix. E como eu falei pra vocês, ele perde inclusive a sua vaga, o seu direito a ir pra universidade que ele já estava batalhando há bastante tempo, que era o sonho dele. E nesse interim, ele justamente se lembra do Doutor Estranho. E isso aí, pessoal, a gente já tinha comentado em outros vídeos, em outras resenhas, que é uma referência, poxa, imediata a uma saga que ela é amada e odiada pelos fãs do Aranha, que é justamente a saga Um Dia a Mais. A gente vai falar um pouquinho sobre ela durante o filme, porque ela vai ser referenciada, inclusive no final do terceiro ato do filme. Mas eu vou já chegar nela. E que antes de acontecer isso num dia a mais, o que é que acontece, pessoal? Nos quadrinhos aconteceu a Guerra Civil, um pouquinho diferente do que aconteceu nos cinemas, né? A Guerra Civil dos quadrinhos, ela serviu de inspiração, obviamente, né, para o filme do Capitão América, a Guerra Civil. Só que também, como eu falei para vocês, ela apenas faz referência à saga dos quadrinhos. Nos quadrinhos as coisas aconteceram de forma bem diferente. Para vocês terem uma ideia, no final dessa saga, inclusive tem até um encadernado, eu vou deixar na descrição do vídeo caso vocês queiram adquirir esse quadrinho e ajudar o canal. E ao final dessa saga, o Homem-Aranha ele revela a sua identidade e por tabela ele também tem de lidar com as consequências disso. Ou seja, os supervilões descobrem a identidade dele e invariavelmente também os familiares, as pessoas que cercam o Homem-Aranha também tem que lidar agora com esse risco a mais. Ao final dessa saga, a tia May ela acaba sendo alvejada. Eu não vou entregar maiores detalhes sobre quem foi que fez isso, porque eu acho que vale a pena você ler o quadrinho e descobrir. Que culmina com a tia May se encontrando já em fase terminal. E aí entra uma saga que é amada e odiada por muitos, que é justamente a saga Homem-Aranha Um Dia a Mais. Para quem não sabe, o Homem-Aranha nos quadrinhos ele já foi casado com a Mary Jane. E por uma decisão editorial, após a saga Guerra Civil, como a identidade dele já havia sido revelada, um editor tomou a decisão de mudar, de dar uma repaginada, né, na mitologia do Homem-Aranha, em todas as histórias, e decidiu que queria reverter tudo. Não apenas tornar a identidade dele novamente secreta, mas aproveitou também e acabou separando o Homem-Aranha da Mary Jane, nessa saga aqui. E como é que faz? O Homem-Aranha, justamente para tentar reverter a situação de saúde da tia May, ele busca todo mundo. Ele busca também o Doutor Estranho em busca de ajuda, de alguma cura, algum milagre para sua tia. Entenderam a referência dos quadrinhos? Então aí o que é que acontece? Ele vai atrás do Doutor Estranho e acontece aquilo que já tinha aparecido no trailer, né, pessoal? Quem já viu o trailer, eu brinco que pensa num trailer honesto, tirando algumas cenas ali que foram adulteradas digitalmente, o cerne do trailer, o filme ele não mudou nada. Então ele vai atrás do Doutor Estranho, que nem acontece no trailer, e pede uma solução mágica, que no caso é pedir para o Doutor Estranho que de forma que o mundo esqueça simplesmente que a identidade dele foi revelada. Ele quer que todo mundo esqueça que Homem-Aranha é Peter Parker. Diante disso, o Doutor Estranho ele começa a conjurar um encanto, ele topa a proposta, ele diz que existe um feitiço que pode fazer isso, e que, apesar de existir um risco, esse risco é controlado. Olha a pegadinha aí. E começa a conjurar, invariavelmente, o feitiço também. E nesse processo que ele está conjurando o feitiço, o Homem-Aranha, o Peter Parker, começa a pedir: olha, eu não quero que todo mundo me esqueça. Eu gostaria que você lembrasse. Eu gostaria que a tia May lembrasse. Eu gostaria que a Mary Jane lembrasse. Enquanto isso, o Doutor Estranho está fazendo, conjurando o feitiço e adulterando o feitiço ao mesmo tempo. Chega um momento ali que já pelo sexto pedido, na mudança de pedido do Peter Parker, o Doutor Estranho já se cansa, isola, decide encerrar o feitiço, coloca ele dentro de um casulo e, em princípio, ele desiste de conjurar o feitiço. Ele deixa o feitiço ali, 50% feito, vamos dizer assim, preso dentro de uma caixa. E fala pro Homem-Aranha que ele tem que aprender a lidar com as consequências da vida dele. Que apesar dele ser um herói, ele tem que aprender a lidar com as consequências dos atos, né, dele, como todo mundo.
E logo depois que o Peter Parker sai da casa do Doutor Estranho, já decidido a lidar com as consequências como um ser humano qualquer, ele já dá de cara com dois vilões que ele nunca tinha encontrado na vida dele e que aparentam saber que ele é o Peter Parker. Os vilões são Dr. Octopus e Duende Verde. Logo após esse confronto, o Doutor Estranho traz o Homem-Aranha de volta para a casa dele para informar para ele que infelizmente o feitiço não havia sido cancelado em tempo. Com um porém, o feitiço, como ele tinha sido adulterado tantas vezes pelo Peter Parker, enquanto o Doutor Estranho estava conjurando ele, o feitiço na realidade foi alterado. Ou seja, ao invés de fazer que as pessoas esquecessem que o Homem-Aranha era o Peter Parker, ele faz o inverso. Ele começa inclusive a trazer para perto do Peter Parker todo mundo que sabia da identidade secreta do Homem-Aranha. E aí, meus amigos, explode a cabeça de todo mundo. Acontece o que todo mundo estava esperando, que é justamente o quê? Misturar os vilões das franquias, aquilo que já havia sido aparecido, né, no trailer. E aí, já de cara, quem já está preso, né, dentro da casa do Doutor Estranho quando ele descobre que o feitiço deu errado? Ele já tinha prendido o Lagarto, ele já tinha prendido o Dr. Octopus, e avisa pro Peter Parker que tem mais gente ali solta, explicando para ele aí que existe um multiverso, ou seja, a teoria do multiverso, ela é real, né, pelo menos dentro da realidade ali do universo da Marvel, e que existem outras pessoas que estão perdidas aí na realidade do Peter Parker, vindas de outros locais, de outras dimensões. E aí começa a caçada, justamente do Homem-Aranha, do Peter Parker, que chama para ajudar a MJ e o amigo dele, Ned Leeds, para voltar a ser o nerd da cadeira. Com um porém aí, a gente descobre aí que MJ é MJ Watson, só que não é Mary Jane, é Michelle Jones, fazendo aí uma referência bacana, né, a MJ dos quadrinhos, mas deixando bem claro que essa é outra realidade. Com a ajuda dos amigos dele, o Homem-Aranha consegue recuperar quase todos os vilões. Ele consegue pegar o Homem-Areia e o Electro. Com um porém aí, o Duende Verde nem é preciso que ele vá atrás, porque o Duende Verde procura a Tia May. E aí, pessoal, volta de novo toda aquela história, né, da saga do Tobey Maguire, onde que o Duende Verde, magistralmente interpretado pelo William Dafoe, continua mostrando aquele problema dele de dupla personalidade. Quando ele procura a Tia May, em princípio, ele é apenas o Norman Osborn. E ele pede ajuda. E qual é a ajuda que ele pede para a Tia May? É justamente explicar para ela que ele também é uma vítima do Duende Verde. Eles são pessoas, são personalidades distintas e ele precisa de ajuda para se libertar desse lado mal dele. Tia May, invariavelmente, se compadece da situação do Duende e não apenas do Duende. Ela convence o Peter de que talvez os outros vilões, as outras pessoas que estão perdidas na realidade do Peter, talvez estejam na mesma situação do Duende. E aí entra o segundo dilema moral do filme. Por quê? Após ele capturar todos os vilões, ele descobre que esses vilões vieram de outras realidades e que tiveram, ou que eles morreram, ou tiveram a vida destruída nos confrontos com os Homens-Aranha dessas outras dimensões. Então o Peter, ele decide que, ao invés de simplesmente ele devolver todo mundo para suas dimensões, ele decide ajudar essas pessoas. Porque ele acha que elas também são vítimas da situação e que também são dignas de uma segunda chance. E nesse dilema moral, cria uma cisão entre ele e o Doutor Estranho. O Doutor Estranho, ele é bem prático. Ele fala que ele só pode responder pela própria dimensão dele. E ele fala para o Peter que todas as pessoas de todas as suas dimensões também têm que fazer o mesmo. Peter não. Já que o Peter decide ajudar esses vilões, né, antes de devolver, cria uma cisão, eles brigam. E nessa briga, o do Homem-Aranha leva melhor e deixa o Doutor Estranho preso naquela dimensão de espelhos, sem saber como voltar. E aí acontece uma coisa que todos nós já sabíamos, né? Que cedo ou tarde, pro filme render, ia dar cagada. E que o Osborn, obviamente, ele não tá bem intencionado em querer curar ninguém, nem se curar. Ele trai o Peter Parker, e nesse processo de trair o Peter Parker, acontece os vilões se rebelam, pelo menos parte deles, pois o Dr. Octopus ele consegue ser curado pelo Peter Parker. Peter Parker troca aquele chip que no Homem-Aranha 2 da franquia do Sanheim, vocês lembram que aquele chip tinha queimado
E é por conta disso, os tentáculos tinham tomado conta do Dr. Octopus. Pois é, o Peter consegue consertar o chip e fazer com que o Dr. Octopus retome o controle sobre os tentáculos. Então, apenas ele consegue ser curado. Todos os demais se rebelam, junto com o Duende Verde, e nessa batalha acontece uma coisa que ainda não havia acontecido nos 3 filmes do Homem-Aranha, que é justamente a mensagem que o tio Ben já havia falado para ele, e que nesse terceiro filme quem fala é a tia May, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E obviamente, né, pessoal, para quem acompanha um pouquinho da história do Homem-Aranha nos quadrinhos, ou então acompanha a mitologia, sabe de cor e salteado, todo mundo que fala essa frase pro Peter Parker acaba morrendo. É o que acontece com a tia May. Numa batalha dele com o Duende Verde e outros vilões, tia May é mortalmente ferida pelo Duende Verde, pelo jato dele, planador. Após a morte da tia May, o Homem-Aranha ele tem que sair do local, porque a polícia já estava no encalço dele, graças em parte também à perseguição midiática que ele já estava sofrendo pelo J. Jonah Jameson. E aí fica também uma outra referência, né, pessoal? Jonah Jameson, ele é o mesmo ator, que é o J.K. Simmons, da franquia do Sam Raimi, é o mesmo Jonah Jameson, obviamente não da mesma realidade, mas é o mesmo ator, interpretando um Jonah Jameson rabugento, desconfiado, mentiroso, enfim, como o Jonah Jameson tem que ser interpretado. Fica também uma referência aí, porque a tia May, ela trabalha numa instituição de caridade chamada Fist, que para quem acompanha um pouquinho também da mitologia do Homem-Aranha nos games, sabe que quem está por trás dessa entidade que não tem tantos fins filantrópicos assim, é ninguém mais, ninguém menos que um vilão mafioso, que é o Senhor Negativo. Ou seja, abre margem aí também para muitas outras coisas, muitos outros vilões, ou seja, para serem apresentados aí na franquia do Homem-Aranha no cinema. E após a morte da tia May, o Homem-Aranha está no pior momento dele, da vida dele. Acontece justamente uma coisa que faz a sala de cinema ir abaixo, pessoal. Por quê? Como o Homem-Aranha deixou o Doutor Estranho preso na dimensão dos espelhos, ele roubou aquele anel que cria os portais. Esse anel, o Homem-Aranha deixa com o Ned Leeds. E o Ned Leeds aprende a usar o portal e a criar novos portais. E justamente tentando criar um portal novo para tentar falar com Peter Parker, descobrir onde é que ele está, né, porque ele está triste, né, em algum lugar por conta da morte da tia, ele conjura um portal e simplesmente traz para o local onde eles estão, para a casa dele, o Homem-Aranha do Andrew Garfield. E aí, pessoal, quando acontece isso, a sala de cinema foi abaixo, pessoal. Acho que é um dos maiores méritos do cinema. E principalmente quando você está em épocas de estreia. É porque parece que você está num estádio de futebol. E a plateia foi ao delírio. Foi um gol. E nem te digo mais. Logo depois desse gol, não deu acho que nem 3 minutos e aí fizeram outro gol. Aí imagina como é que é a vibração de uma plateia. Pois foi exatamente isso que aconteceu na sala. Pois logo depois do surgimento do Andrew Garfield, o Ned Leeds conjura outro portal e traz pra gente ninguém mais, ninguém menos que o Homem-Aranha Tobey Maguire. Aí, meu amigo, todo mundo até esqueceu que a tia May tinha morrido. Todo mundo ficou vibrando, rapaz. E foi muito bacana, porque a forma como eles trazem, a forma como eles são reapresentados no filme, é um grande mérito dos roteiristas. Não existe fala, diálogo entre eles que seja desperdiçado. Todos fazem referências, quer seja a sua própria franquia, os seus próprios filmes, ou então fazem referências a quadrinhos ou a momentos que já aconteceram, inclusive, nos filmes da Marvel. Então, fica os parabéns, pois eles conseguiram nos representar, esses dois Homens-Aranhas, da forma mais simpática e carismática possível. Após eles reaparecerem, eles reencontram o Homem-Aranha, e esse reencontro dos três rende momentos, sinceramente, extremamente sentimentais, sabe? Momentos extremamente emotivos, pois eles, vendo o Peter Parker do Tom Holland sofrendo com a morte da tia May, eles invariavelmente lembram das próprias tragédias e com isso transmitem os ensinamentos deles pro Tom Holland, pro Peter Parker do Tom Holland, de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades e de que uma linha não deve ser cruzada nunca por todo herói, que é matar ou se vingar. Diante desse reencontro, eles decidem trabalhar, os três Homens-Aranhas decidem trabalhar juntos para tentar justamente curar os vilões. E que vilões são esses? Né, pessoal? Vamos logo fazer as contas aqui.
que é o Lagarto e o Electro da franquia do Andrew Garfield, o Duende Verde, o Homem-Areia e o Dr. Octopus da realidade dos filmes da franquia cinematográfica do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Ficaram devendo pra gente, eu vou logo adiantando pra vocês, o sexto vilão. Pra quem achava que finalmente nós iríamos ver o Homem-Aranha contra o Sexteto Sinistro, ainda não foi dessa vez. Mas, quem não tem 6, trabalha muito bem com 5 e vemos aí os Homens-Aranha enfrentando um quinteto sinistro, vamos dizer assim, né? E nesse encontro e nessas lições aprendidas entre os Homens-Aranha, obviamente eles tinham que fazer referência ao famoso meme do desenho Homem-Aranha clássico, onde os Homens-Aranha se encontram e ficam se apontando, né? Quem conhece, viu a animação inclusive do Aranhaverso, né, da Sony, e conhece os desenhos antigos do Homem-Aranha, sabem do que eu tô falando, né? E dentre as referências também a alívio cômico, tem um momento em que o Ned Leeds pergunta, né, para um dos Homens-Aranha se existe uma contraparte dele, né, na realidade dos demais. E eles falam que não, mas que um deles, nesse caso o Tobey Maguire, fala para ele que o melhor amigo dele se tornou um vilão e tentou matá-lo. Isso aí, pessoal, é uma referência aos quadrinhos também imediata, porque o Ned Leeds nos quadrinhos, para quem conhece, ele também se tornou um duende, mas não um duende verde, ele se tornou um vilão chamado Duende Macabro. E essa batalha, pessoal, dos 3 Homens-Aranha enfrentando o Quinteto Sinistro, ela é, no mínimo, eu evito usar esse termo, mas ela não tem outra palavra para ela. É épica. A forma como ela acontece e o local em que eles se enfrentam não poderia ser mais simbólico, que é a Estátua da Liberdade que está sendo reconstruída, dessa vez empunhando o escudo do Capitão América. E eles se enfrentam, a forma como a coreografia das lutas acontece, os diálogos entre as cenas de ação, a forma como eles revezam os vilões, é simplesmente magistral. Em termos de tamanho, em termos de apelo visual, né, e de apelo sentimental para os fãs da franquia, não tem palavras. Pessoal, e durante essa batalha acontecem momentos igualmente épicos, inclusive que servem para justificar, se é que ainda precisava justificar mais ainda, a presença dos demais Homens-Aranha na mesma realidade do Homem-Aranha do Tom Holland. Começando pela cena em que a MJ despenca, né, de uma altura elevada e o Tom Holland se joga. Eu sou obrigado a usar o nome do ator porque é a única forma da gente distinguir os 3 Homens-Aranha, tá, pessoal? E quando o Tom Holland se joga pra tentar salvar a vida dela antes que ela caia no chão, você percebe que ele não vai alcançar. Pelo menos no trailer era essa a impressão que nos dava. E que pra quem conhece os demais filmes e a história do Homem-Aranha de novo, sabe que a Gwen Stacy nos quadrinhos, que ela foi o par romântico do Homem-Aranha da franquia cinematográfica do Andrew Garfield, vivida magistralmente por Emma Stone, ela morre, ela falece no final do segundo filme. E aí, todo mundo falou assim, cara, que bacana seria se o Homem-Aranha do Andrew Garfield conseguisse salvar a MJ. E é justamente aí que, de novo, nos servem de bandeja, sabe, mais uma referência linda, uma cena maravilhosa que muita gente ali, sabe, deu uma fungada, começou a, sabe, a dar uma meia... Eu vou dizer que alguns choraram ali, não vou dizer que fui eu, tá, pessoal? E para logo em seguida também, já no confronto final, já no desfecho da batalha com o quinteto, quando o Tom Holland está enfrentando o Duende Verde, com sede de vingança, porque ele foi o maior responsável pelo assassinato da Tia May, surge justamente um outro momento em que justificando aí, né, a presença do Tobey Maguire no filme, que é quando ele justamente chega no local e impede que o Tom Holland se vingue e mate, né, o Duende Verde. Nesse negócio aí, nesse processo aí dele tentar impedir, o Duende Verde, que não é gente, é um duende, né, alma de gato, ataca, né, a covardia o Tobey Maguire, esfaqueando ele pelas costas. Quando ele cai no chão, o Andrew Garfield joga o antídoto da fórmula do Duende Verde para o Tom Holland e o Tom Holland injeta no Duende Verde, fazendo, pelo menos no final do filme, dando a entender que finalmente o Duende Verde foi curado e não é mais o Duende Verde, se tornando apenas o Norman Osborn. Após esse susto, nós descobrimos que na realidade o Tobey Maguire está ferido, né, bastante ferido, mas não mortalmente ferido. Sem contar que em paralelo a tudo isso, o Doutor Estranho já havia retornado para a realidade e já estava conjurando um novo feitiço para tentar consertar
né, o nexo das realidades, pois o feitiço o anterior ainda estava em andamento, a caixa que havia contido parte desse feitiço havia sido destruída pelo Duende Verde, ou seja, fazendo com que as realidades e os multiversos começassem a tentar se mesclar, né, se fundir. E isso faz com que o Doutor Estranho fique tentando fazer vários conjurando feitiços e tudo mais para tentar desfazer, né, tudo isso. E ele chega a um momento de impasse, pois ele chega com Peter Parker e comunica para ele que não existe outra forma dele tentar desfazer senão refazer o feitiço como ele deveria ter sido feito desde o início, que é fazendo com que todo mundo se esqueça de que o Homem-Aranha e o Peter Parker são a mesma pessoa. Porém, o feitiço vai fazer também que todo mundo se esqueça literalmente do Peter Parker. Ou seja, não vamos, além de não fazerem mais associação, vão esquecer que o Peter Parker fez parte da vida deles. Então, após mais uma melodramática despedida do Peter Parker, dos seus amigos, do Doutor Estranho e dos demais Homens-Aranha, ele consegue conjurar o feitiço do Doutor Estranho. Os vilões e todas as pessoas que estavam, né, de outras dimensões voltam para as suas respectivas realidades. Bom, e após esse desfecho, né, ao final dessa saga, o Homem-Aranha ele está sem parente, já que a tia dele morreu, não tem amigos, já que ninguém lembra da existência dele. Ele constrói um novo uniforme para ele, mas de uma versão muito mais básica, muito mais próxima, inclusive, das suas contrapartes, né, das outras franquias cinematográficas. Basicamente de tecido, mais tecido e pouca tecnologia, vamos dizer assim. E numa tonalidade que, de novo, faz referência, muita referência, por sinal, aos quadrinhos. Fica também uma outra referência, que o Homem-Aranha agora ele também está num perrengue financeiro só, né? Está sozinho, largado do mundo. E dá a entender também que ele entrou num apartamento que me lembrou demais a versão do apartamento utilizada pelo Peter Parker do Tobey Maguire, quando ele alugava aquele, né, muquifo, aquele apartamento bem pequenininho e bem simples. Então, ou seja, de novo tá aí. Para quem queria um Peter Parker versão Charlie Brown full time, então pronto, vai ter agora, ficou bem claro que o Peter Parker agora vai ser muito fiel também à versão dos quadrinhos, até nesse quesito. Ao final do filme, nos são apresentadas duas cenas pós-créditos. Uma, que é a do Venom, que tem correlação, inclusive, com a própria cena pós-crédito dele, né? Que, para quem viu a cena do Venom do Carnificina, a cena pós-crédito dele, ao final do filme, ele tá num apartamento, meio que curtindo a fossa, pensando ali, conversando com a contraparte dele, e acontece um evento, né? E ele é transportado para um outro apartamento, para um outro hotel, num outro local. Que dá a entender que é um local praiano e tal, né, tropical. E que nesse apartamento ele vê o anúncio, né, da identidade secreta do Peter Parker. Em que aparece o Homem-Aranha, vendo inclusive dar uma lambida na tela, achando o Homem-Aranha apetitoso. Interessante, vamos dizer assim. E essa cena, ela tem correlação direta com essa que nos é apresentada nesse filme, né, do Homem-Aranha. Porque aparece novamente aí o Venom num bar, dando a entender que ele ainda não conseguiu sair daquele local. Ele tá trocando ideia com o barman tá falando para ele dos principais acontecimentos dos filmes da Marvel, do que aconteceu, né, dos Vingadores, do Blip e tudo mais. E dá a entender também que enquanto ele tá conversando com o cara, ele novamente é transportado de volta para um outro local, talvez para a própria realidade, já que o Doutor Estranho desfez, né, o feitiço. Só que ele deixa um pedaço do Venom na realidade do Peter Parker e, por tabela, da Marvel. A outra cena já é meio que um trailer do próximo filme do Doutor Estranho, né, no Multiverso da Loucura, em que aparece ele reencontrando a Feiticeira Escarlate. Isso já era, né, previsto para acontecer, já que ela já estava escalada para contracenar com ele no filme. E nos é apresentado de novo aí o vilão do primeiro filme do Doutor Estranho, o Barão Mordo. Na realidade é só Mordo, né, no filme. Barão Mordo é para quem conhece a versão dele nos quadrinhos. E nos é apresentado de forma bem de relance que o Doutor Estranho ele vai ter que lidar novamente com as consequências dele ter mexido, né, com o nexo das realidades. É apresentado também pra gente, pessoal, bem de relance, a personagem América Chaves. Pra quem conhece nos quadrinhos, ela faz parte dos Jovens Vingadores agora. Eu acho que tá até na costa oeste. E ela aparece apenas de relance. Não parece exatamente ela, mas dá a entender porque ela usa aquela marca registrada dela, que é aquela jaquetinha com a estrela branca nas costas. Aparece também de relance, pessoal,
um demônio que é um vilão costumeiro, né, dos quadrinhos do Doutor Estranho, que é o Shuma-Gorath. Não se sabe se ele vai ter o mesmo nome, né? Às vezes, como eu falei pra vocês, a Marvel ela só usa como referência visual ou dá um nome, mas não necessariamente tem a mesma origem, o mesmo propósito. Então, ou seja, deixou a gente bem de orelha em pé, né, sobre o futuro cinematográfico da Marvel. Com um grande porém aí, nos mostra que o universo cinematográfico da Marvel ele está em plena expansão. Isso nós já havíamos falado, inclusive, nas resenhas das séries da Marvel que nós estamos fazendo. Eu vou deixar, inclusive, no card para vocês. E que tá tudo amarrado, tá tudo muito bem orquestrado, pessoal. Pois ao final desse teaser, vamos dizer assim, do Doutor Estranho, nos é revelado que ele vai ter de lidar, inclusive, com uma contraparte dele. E que pode ser a contraparte que nos foi apresentada na série animada What If, o que aconteceria ser, que nós também temos um vídeo específico, bacana, com tudo sobre ela. Então vamos deixar aqui para vocês. Bom, pessoal, esperamos sinceramente que vocês tenham gostado dessa resenha. A gente sabe que esse filme é uma enxurrada de easter egg. Tem muitos outros easter eggs que foram apresentados e que com certeza eu não tô lembrando aqui de tudo para trazer para vocês, mas com certeza os mais importantes nós batemos aqui. Tá? Então, esperamos sinceramente que vocês tenham gostado dessa resenha. Se eu esqueci de alguma coisa importante ou troquei alguma informação, pode corrigir, né? Já falei pra vocês, a opinião de vocês é a mais importante aqui no canal. E esperamos sinceramente, né, que vocês tenham gostado dessa resenha. Até a próxima, pessoal!